Às vezes, a gente sabe que Deus é maior que os nossos problemas, de que não há nenhuma outra força maior que Deus, e de que não há nada que esteja fora do alcance de Deus. Mas saber isso não é o suficiente, não é mesmo? A gente sabe, às vezes há pessoas que estão enfraquecidas na fé e não têm mais essa confiança, mas mesmo aqueles que sabem, muitas vezes não conseguem tirar os olhos do seu agora, do seu momento, não conseguem. Às vezes eu gosto de chamar a atenção da palavra de Deus, que sempre compara a ação de Deus à ação da águia, porque como a águia fica muito alta, ela mora nos lugares mais altos, ela consegue ter uma visão panorâmica, e nós, quando nós não pedimos a Deus esta visão de águia, a gente só enxerga o passo que a gente vai dar, e aí a gente não consegue perceber o conjunto das coisas. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí ficamos nervosos, aí ficamos achando que não está nada acontecendo, porque a gente não está enxergando. A gente enxerga o agora não aconteceu, a gente é capaz de sentar no chão e ficar sentado, porque a gente não está vendo. Então a gente tem que pedir para Deus essa graça. Dizem que a águia vê a sua presa a 50 quilômetros, já imaginou? Quer dizer, ela tem uma visão tremenda, para daí ela poder fazer o seu voo vitorioso. Diz o poeta que nenhum vento é bom para quem não sabe para onde vai. Aliás, fala para o seu irmão, nenhum vento é bom para quem não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, se o vento sopra no teu barco, você nem sabe se é bom ou ruim. Você fala, mas será que se eu for para cá vai ser bom? E se eu for para cá vai ser bom? Então o que é preciso? Parar de ver o agora e pedir a Deus para ver o plano, o projeto, para conseguir enxergar o que é que está sendo feito, não é mesmo? Eu sou engenheiro, não faço hoje, não construo a casa para as pessoas assim, mas fiz muito. E eu lembro que os clientes viam os projetos e a gente começava a construir. Quando a obra estava já, antes de terminar, de pé, ele chegava lá dentro e falava, mas ficou muito pequeno esse quarto aqui. Ou às vezes ele entrava na sala e falava, nossa, essa sala é muito grande, não era para ser assim, não dá para a gente diminuir? Aí a pessoa começa a remendar. Vocês já viram isso? Quem já construiu, porque não conseguiu enxergar, só vê a hora que está na tua frente, assim, ó. Põe a mão na tua frente, fala, será que eu só vejo quando está dessa distância? Aí é duro. Aí o diabo vem e te põe dúvidas, te põe em crise, te põe medo, porque você só enxerga isso. Levanta os teus braços e pede para o Senhor te dar visão do plano dele. Te peço, Senhor, visão para esse grupo de oração, visão para a tua igreja, visão, Senhor, para a vida no Espírito, visão para a minha vida pessoal, visão para a minha família, visão para as pessoas que estão aqui nesse grupo de oração, que a gente não fique, Senhor, vivendo só daquilo que a gente enxerga na ponta do nariz. Dá, Jesus, essa libertação agora, Senhor. Concede-me enxergar, Senhor, mais longe.
que eu aprenda a enxergar mais longe, Senhor. Ilumina minha mente, fala com Deus, pede isso. A não ser que você não ache que é importante para você, e daí você não pede. Mas se você acha que é importante, fala com Deus. A minha oração te ajuda, mas você precisa falar com Deus. E eu queria que você dissesse, cada um junto, cada um pudesse dizer uma qualidade que você tem, que você sabe que ela é natural sua, e que é uma virtude, é uma coisa positiva, não é? Por exemplo, você pode dizer assim: olha, eu sou naturalmente resiliente, eu posso tomar quantas cacetadas for, que eu continuo. O outro pode dizer: olha, eu sou paciente, eu sei esperar. O outro pode dizer, a outra pode dizer: ah, eu sou alegre, no meio da crise, qualquer coisa que tem, eu tenho uma visão alegre, ou eu sou otimista, eu sou trabalhadora, eu pego pesado, acontece uma coisa, eu chego, se eu vou no lugar, eu vejo o que as pessoas precisam e ajudo. Eu não sei qual é a tua qualidade. Você pode falar assim: eu sou bom vendedor, eu vendo ideias, eu vendo coisas, eu tenho uma conversa maravilhosa. Que qualidade que é tua, que você fala: isso aqui eu tenho, já faz, desde sempre eu tinha. Conta aí para os teus irmãos, conta aí, falar: eu sou bonito mesmo, nasci bonito. Fazer o quê? Tem também. Pensa que não? Vixe, eu tenho bom gosto. Comigo é o seguinte: só eu vejo as coisas, eu já sei o que é mais caro. Tem que falar e tem que ouvir, hein? Não acredito que você não tem nada de bom que é seu. Não acredito. Deus não faz coisa mal feita, porque ia fazer você mal feito. Já falou? Já falou? Já falou? Já? Tem coragem de dizer para todo mundo? Então diga. Eu tenho um coração muito bom. Tenho um coração muito bom. O que é ter coração bom? De poder fazer o bem, ajudar as pessoas que sempre tiver no meu alcance. Sempre foi assim. Tem coragem de dizer? Eu sou muito otimista. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de coisas positivas também. Otimista. Deixa eu achar a gente do lado de cá agora. Vamos ver. Tem coragem de falar? Tem? Eu acho que eu sou bastante honesta. Não tenho coragem de ficar passando a perna nas pessoas ou prejudicar a pessoa de alguma forma. Honesta. Tem coragem? Sou uma pessoa alegre, sorriso fácil, bom de fazer amigos, mantê-los principalmente. É bom ter coisas boas, não é? É ou não é? É ou não é? É muito bom. Bata a palma para o seu irmão, porque ele tem coisas boas. Deus nos deu muitas características positivas. Muitas. E elas também são hereditárias. Às vezes a gente vem para uma campanha como essa e não se dá conta de que a gente não carrega só as tragédias da família, que a gente não carrega só as coisas negativas da família, que a gente não carrega só maldições, mas que nós também portamos bênçãos, que nós portamos características positivas,
que nós portamos muitas coisas que são extraordinárias. Nem sempre nós vamos vê-las em todos os nossos filhos, porque a gente transmite para um tipo de característica, às vezes transmite para todas as filhas e filhos aquela mesma característica. A genética não é uma ciência exata. Claro, tem muito estudo, tem muita pesquisa, as pessoas conseguem separar lá, principalmente quem mexe com a lavoura, né? Que é mais fácil, porque você não está mexendo com gente, consegue separar lá uma espécie que é mais resistente a determinadas doenças e cruzar com outra que é menos resistente, mas que é mais produtiva, que se adapta melhor ao solo e consegue ter aí um produto mais resistente às drogas e mais produtivo. Então, a genética melhora a gente também. Nós produzimos pessoas melhores do que nós, sabiam? Nossos pais nos produziram e nós somos melhores do que eles. Sabiam disso ou não? Eu sei que você olha assim, aquele carinho, aquele amor muito grande, fala, minha mãezinha era tão boa, tão bacana, tão religiosa, sei lá. Por exemplo, aí a gente fala, é muito melhor que eu. Não, nós somos melhores, sabia? Porque nós trazemos coisas boas de um e de outro. E os nossos filhos serão melhores ainda, não é legal isso? Não é muito bom? Muito bom. No entanto, a gente também faz com que algumas características negativas se multipliquem de vez em quando. A gente faz com que algumas questões de personalidade negativas, que a gente já superou. Às vezes, eu observo que uma pessoa que vai à igreja, não só porque está acostumada, mas buscando a Deus com sinceridade, num momento poderoso, o Espírito Santo vem e muda aquela pessoa. Mas a natureza, para ser mudada, precisa de muita quebra de maldição, porque a gente continua levando adiante coisas que a gente não está mais vivendo, coisas que a gente já libertou. Você era um moleque ou uma moleca que só aprontava demais da conta. Aí agora teu filho, tua filha vai piorado. Mas você já tinha mudado de vida. Você estava melhor, aí você queria que teu filho não seguisse aquela raiz, que ele seguisse o teu exemplo. Não é verdade? E é claro que o teu exemplo vai ajudando, mas a raiz está lá. Se foi para ele, se foi para ela, só oração para resolver. Estão ouvindo isso? Estão ouvindo? Então fala para o irmão, se a raiz foi para eles, só oração para resolver. Quero ouvir. Se a raiz foi, só oração. A gente não, mas poxa, meu exemplo, olha como é que eu sou melhor hoje. E eles seguem o exemplo da gente, vai ficar marcado. Pode ter certeza que as mudanças que Deus fez em você, com o poder dele, em algum momento vão falar forte na vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus sobrinhos. Mas o mundo também tenta dar uma piorada neles, né? Não é só na gente, não é neles, é na gente também. Por isso é fundamental nosso comprometimento com oração. Eu quero hoje compartilhar um tema que eu já preguei em todas as campanhas de quebra de maldição, em todas. E como eu sei que aqui tem pessoas que estão há 14, 15, 20 anos no grupo de oração e que já participaram de várias campanhas, já viram essa minha pregação. Eu ia fazer só pregações diferentes sobre a quebra de maldição. Mas essa semana eu rezando, senti no meu coração que esta pregação ela deixa uma explicação poderosa para o Espírito Santo agir. E eu queria que daí você pudesse aproveitar. Quem tiver a Bíblia e quiser abrir, pode pegar o livro do Gênesis, no capítulo 12.
Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Presta bem atenção, a maioria que não está acompanhando na Bíblia, tem que ficar o dobro atento. Diz assim: sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abraão desceu ao Egito para ir viver algum tempo. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: é sua mulher, e me matarão, conservando-te a ti com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conservem a vida por tua causa. Chegando Abraão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Esse é o problema, viu, de quem casa com gente muito bonita, viu? Acaba tendo problema aqui, ó. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó. E a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abraão foi bem tratado pelo faraó, recebeu ovelha, boi, jumento, escravos e escravas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa por causa de Sara, a mulher de Abraão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: que me levastes a fazer? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que dissestes que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Mas agora, eis tua mulher, toma-a e vai-te. Então o faraó deu ordem aos seus para reconduzir Abraão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. Palavra do Senhor. Entenderam a história? Não precisa de muita explicação, né? Eu costumo dizer, e já disse aqui no grupo de oração e vou repetir, que Abraão tinha um defeito de caráter que eu chamo de que ele era um covarde. Ele não tinha certeza se ele ia morrer. Ele não tinha certeza. Aliás, ele casou e estava passando fome. Fome. A mulher dele estava do lado dele, passando fome. Ele sabia que as coisas não podiam ficar daquele jeito, e ele então viu que o Egito estava mais próspero, e foi para o Egito. 800 pessoas por dia atravessam a fronteira da Venezuela com o Brasil, porque estão morrendo de fome. Porque se oferecerem R$300 de salário mínimo, se fizer isso aqui a gente faz greve, mas lá eles estão desesperados, estão passando fome, estão vendo seus filhos correrem risco de ficarem cada vez mais doentes, andam 50, 100, 150 quilômetros para poderem chegar em algum lugar e tentarem ter uma esmola, porque lá onde eles estão nem esmola tem. Pois Abraão saiu da terra dele para ir para o Egito, porque estava passando necessidade. Quando ele chegou perto do Egito, ele começou a ficar com medo. Ele ficou com medo. A palavra não diz aqui que Sara chegou para ele e falou assim: e daí, nós vamos chegar lá, como é que vai ser, o que vai acontecer? Ele ficou com medo por si mesmo. Ele olhou e falou: meu Deus, por que eu casei com essa mulher lindona desse jeito? Né? Ele falou: minha mulher é muito bonita, e vai ter gente de olho na minha mulher, e eu sou estrangeiro, e eles vão me matar. E aí ele se preocupou com ela ou com ele?
Fala para a pessoa do teu lado, ele se preocupou com ela ou com ele? Abraão devia amar Sara. Acho que sim. Olhando a história, eu acho que sim. Olhando a história dele com os 3 anjos no carvalho de Mambré, quando os anjos vão dizer que ele vai ser pai de uma multidão, a gente percebe que ele amava sua mulher, mas ele era mais covarde do que tinha amor. Era uma coisa da personalidade dele, e ele aceitou, e falou para ela: olha, você disse que é minha irmã, hein? E ela disse: bom, se ela não é uma mulher casada, o faraó falou: vem casar comigo. E levou ela. E ele não fez nada. Ele não fez nada. Perceberam que ele não fez nada? Ele começou a ficar rico. Porque o faraó começou a dar boi, jumento, escravo. Escravo é o que valia mais dinheiro. Terra não valia nada naquele tempo. O que valia era boi, cavalo, jumenta, camelo, escravo, escrava, e ele começou a ganhar tudo isso. Só que Deus falou: não, meu filho, você não vai viver nessa... Eu que te chamei, eu que te escolhi, e agora você vai fazer esse papelão? Deus é bom demais, né? Porque se eu fosse Deus, já mandava um raio para torrar ele, né? Aquele raio que nós cantamos aqui, ao meu lado, era para cair na cabeça mesmo, né? Eu até costumo dizer, e eu posso não estar enganado, hein? Que Sara era estéril pelo sofrimento que passou de ter que ir viver com o faraó naquela situação para salvar o marido. Talvez ali o sofrimento dela psíquico tenha fechado o ventre, tenha fechado a sua vida para ser mãe. Precisou de um milagre aos 100 anos. Aos 100 anos. Eu olho para Abraão, que foi muito importante na salvação, que foi um homem que fez muitas coisas ousadas, como ter ido com seu filho Isaque, quando Deus pediu ele como sacrifício, disposto a matar o filho dele. E eu falo, esse Abraão não era aquele. Não é verdade? O Abraão disposto a matar o filho, porque Deus pediu, não era esse Abraão bundão, que mandou a mulher dele fingir que era irmã. Dá a impressão de que não é a mesma pessoa. Porque Deus mudou a vida dele, mas a natureza dele estava aqui. Isso é para dizer para vocês, a gente às vezes é bobo, às vezes a gente não dá razão, mas nós temos algumas coisas na nossa natureza que é de doer. É verdade. Se você puder abrir a sua Bíblia no Gênesis capítulo 26, 14 capítulos depois, e ainda quero lembrar que no capítulo 25, Abraão morre. Portanto, eu estou falando lá na frente, no capítulo 26. E o capítulo 26 diz o seguinte... Presta atenção, vocês aí do fundo, hein? Não vão perder. Dá uma sacudida no irmão, começa a dar sono, né? Dá uma sacudida. E esse é um momento importante. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão, diz o autor. E o autor fala isso para poder deixar claro que essa fome não é aquela, que esse texto não é aquele, que o que ele vai falar aqui não é uma repetição do que aconteceu lá, e narrado no capítulo 12, diz assim: Isaque, sabe quem era Isaque? Sabe? Levante a mão todo mundo que sabe que é Isaque. Quem não sabe, Isaque é o filho de Abraão. Isaque é o filho de Abraão com Sara. Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. O Senhor apareceu e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico, habita nela,
estou contigo, te abençoarei, porque é a ti e a tua posteridade que darei essa terra, e cumprirei o juramento que fiz a teu pai Abraão, multiplicarei a tua posteridade, como as estrelas do céu, dar-lhe-ei todas essas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu minha voz e observou meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaque ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia, presta atenção, ele dizia que era sua irmã. Que era sua irmã, pois respondendo, é minha mulher, temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E como sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque que acariciava Rebeca sua mulher, mandou chamá-lo e disse, é evidente que ela é sua mulher, e como você dizia que ela era sua irmã? Por que? Respondeu Isaque, eu tinha medo que me matassem por causa dela. Abimeleque replicou, que nos fizestes? Um pouco mais, e alguém do povo teria abusado de tua mulher, e terias atraído um pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo, que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Palavra do Senhor. Eu digo que Rebeca era mais sortuda que a sogra, né? Vocês não acham? Eu acho. Porque a Sara viveu com o faraó. A Rebeca escapou por pouco, mas escapou. Aliás, quem olhar a história de Rebeca, vai ver que Rebeca já era uma mulher de muita oração, quando Isaque a escolheu. A oração salvou ela da maldição que estava na família de Isaque. Porque se dependesse do marido dela, a maldição ia ser a mesma, perceberam? E eu pergunto para você, aí, principalmente as pessoas mais de idade, mas não quero que me respondam. Na vida, às vezes acontecem coisas ruins, adultérios, situações desconhecidas, principalmente antigamente, que as pessoas saíam para trabalhar. Eu tinha um tio meu que ele saiu para trabalhar, voltou 5 anos depois, né? Acontecia coisas estranhas, só que depois não era comum que as mães e os pais contassem os podres para os filhos. O comum era levantar o tapete e varrer. É ou não é? Varrer para debaixo. Tem muita história que nós nunca vamos saber das nossas avós. E nem nossos pais sabem, porque eles não vão contar. Porque eles não vão dizer, eles vão engolir. Vocês acham que Sara, que teve e deu à luz, que teve seu filho com 100 anos, primeiro, não preciso, eu sei que há mulheres de 100 anos belíssimas, mas não a ponto de encantar o faraó, né? Vocês acham que ela devia ter uns 80? E o faraó se encantou com ela de 80, o que vocês acham? Com certeza ela era jovem. Significa que quando ela teve Isaque, já tinha passado muitos anos da humilhação que ela passou de ter tido que viver com o faraó como concubina do faraó. Porque certamente ela não era a única esposa do faraó. Já tinha passado muito tempo do sofrimento de Abraão. E se você olhar a Bíblia, você vai ver que as palavras de Sara com Abraão são palavras meio duras, de uma porção de coisas, porque ela ficou ferida certamente. Você não ficaria? Não é? Bom, a maioria de nós no século 21 não aceitaria, né? Não aceitaria. Apesar de que nós não estamos numa fome que nem eles estavam, mas não é o mais provável que a gente aceitasse que fizesse isso com a gente. Não é mesmo? Para livrar o bonitão.
né? Para livrar o bonitão. Pois Isaac ia fazendo a mesma coisa, falou para a mulher dele, diz que você é minha irmã. E ele não sabia da história do pai dele. Aonde estava isso? Senão nas entranhas do caráter que ele herdou do seu pai. E olha como repetiu, igualzinho. Só o resultado que não foi o mesmo. E nós sabemos pela própria palavra que eu li para vocês, que Abraão se entregou para Deus e se tornou um homem especial para Deus. Mas ele transmitiu os seus genes. Muita coisa que a gente vê na nossa vida são heranças de personalidade, heranças negativas de personalidade, que para serem vencidas, precisam ser trazidas diante de Jesus e terem sido entregues para Jesus. Por isso é que a gente às vezes tem que falar uma verdade para aquela esposa ou para aquele esposo que mente muito e dizer: olha, você mente muito, isso já era da tua mãe, isso já era do teu pai. Vai lá entregar para Jesus correndo, porque está te escravizando, está te dominando, está fazendo você ser aquilo que você mesmo não quer ser. Além de outras tantas características que podem estar na nossa vida. Só Jesus pode quebrar algo tão profundo. Se a Bíblia escolheu dois personagens tão importantes como Abraão e Isaac, como Sara e Rebeca, não são personagens quaisquer, são personagens positivos. Abraão é o pai da nação, Isaac vai ser aquele que gerou Esaú e Jacó, que vai se tornar Israel. Quando Jesus cita o choro das crianças sacrificadas, vai falar de Rebeca e vai falar de Raquel. São mulheres muito importantes na Escritura. E Deus mostra que as raízes negativas estão na vida de qualquer um, da igreja e fora da igreja. Uns que têm muitos pontos positivos que vocês compartilharam aqui, e que vocês vão ver na vida dos filhos de vocês, glória a Deus. Mas que estes negativos possam ser entregues para Jesus. Fica de pé, vamos entregar agora, não vamos deixar para amanhã não. Eu quero que você continue rezando por isso depois na sua casa, mas neste momento o que eu quero é que você entregue para Jesus, que você coloque aí no teu coração. Se você vê na tua casa, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que são da sua família, essas características aí, porque se aconteceu com eles, pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo na sua casa. Pede para Jesus quebrar essa maldição agora. Pede para Jesus romper essa dor profunda. Romper essa dor profunda. Preciso lembrar, Abraão teve só um filho com a Sara. Isaac teve os gêmeos. Só. Mais ninguém. Não gerou mais ninguém. A maldição estava lá, mas depois ela foi quebrada. E Jacó já teve 13 filhos, que são as 13 tribos de Israel. Mas precisou ser quebrado. Fala para Jesus: Jesus, precisa quebrar essas maldições na minha casa, precisa quebrar essas maldições na minha vida, que precisa quebrar essas maldições de personalidade, essas repetições de personalidade. Eu não quero viver isso, eu não quero que na minha família isso se repita, eu não quero que isso se repita nas minhas filhas, eu não quero que isso se repita na minha esposa, eu não quero que isso se repita em geração nenhuma. Age com o teu poder, Jesus, que seja poderosa essa libertação,
Que seja, Senhor, hoje um momento glorioso da tua manifestação de libertação. Liberta teu povo, Jesus. Liberta-nos, Senhor. Liberta, Jesus. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Mais uma vez, restaura. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção, sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios, com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito Com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito.